No Agricultura BR desta quarta-feira, você confere por aqui informações a respeito do JBS. De acordo com a Reuters, o JBS fez aquisição, compra de 60 mil toneladas de milho na Argentina para evitar os altos custos para o transporte logístico no Brasil. Outra informação importante por aqui é em relação à liberação dos recursos do FUNCAFé, o Fundo de Defesa Cafeeira, por parte do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, 3 bilhões de reais. Outras informações que nós vamos trazer durante essa edição da Agricultura BR são as exportações globais de café. E ainda hoje você vai ver por aqui na Agricultura BR que a China, ela comprou menos soja durante o mês de julho. Tem mercado físico, mercado futuro e previsão do tempo. Começa agora o Agricultura BR. Uma ótima tarde para você. Daqui a pouco eu vou falar aqui com detalhes a respeito da atuação do JBS em torno da tentativa de baixar os custos aqui no Brasil. Os custos que eu estou falando são os custos logísticos. JBS é a maior empresa processadora de carnes do mundo, todo mundo sabe disso, tem uma série de questões, mas quando o quesito é em relação a baixar custo, evitar fatores que fazem com que a sua produção fique mais cara, eles são muito bons. E o JBS já estava tendo uma movimentação de fazer aquisição de caminhões. Essa aquisição de caminhões é para o JBS ter controle sobre frota própria, é ampliação de frota própria. A JBS já estava fazendo isso. E a Reuters trouxe uma notícia importante dizendo que JBS, e foi conferida em relação a essa empresa, que eles vão comprar ou estão comprando uma quantidade razoável de milho da Argentina. Seriam 60 mil toneladas de milho adquiridas junto aos argentinos e que viriam para abastecer aqui as suas áreas de produção. Ainda hoje, nós aqui na Agricultura BR vamos destacar essas informações. Vamos saber agora como é que tem se comportado os valores para a soja no Porto Brasileiro. Começando pelo Porto de Santos, a apuração da Grãos Corretora. Você acompanha comigo os valores desde o acumulado do começo do ano. Nós temos aqui o valor do dia 2 de agosto. A soja no Porto de Santos era negociada a R$ 88,00 a saca de 60 quilos. No último dia 3, R$ 86,50 a saca. Tivemos a soja no Porto de Santos nesse último dia 6, segunda-feira, a R$ 86,00 a saca. Nesta última terça-feira, subiu para R$ 87,00 a saca de 60 quilos. Nesta quarta-feira, vem sendo negociado R$ 86,50 no Porto de Santos, de acordo com a apuração da Grãos Corretora, uma variação negativa de 1,70% desde o começo do mês de agosto. Veja conosco agora como é que vem os valores sendo praticados no Porto de Paranaguá. É o que você acompanha comigo. Temos Porto de Paranaguá no dia 2 a R$ 88,00 a saca de 60 quilos. No dia 3 recuou a R$ 86,50 e começou a semana a R$ 88,00 a saca. Nesta última terça-feira caiu para R$ 87,50 e cai de novo nesta quarta-feira para R$ 86,50 a saca de 60 quilos. Valor de referência no Porto de Paranaguá, de acordo com a apuração da Grãos Corretora. Por aqui nós vamos destacar o que vem acontecendo
pelos estados brasileiros em relação à soja. E Roraima é o único estado que ainda tem soja nos campos. E o procedimento oficial de colheita começa nesse próximo dia 31, com a organização da Federação da Agricultura do Estado. Vamos ver no gráfico como é que vem essa produção lá em Roraima. Roraima é um estado ainda que está em início. A área ocupada é de 40 mil hectares de soja em Roraima, um aumento de 25% em relação ao ano de 2017. Aqui falando de como que vem essa situação para a colheita em Roraima, 40 mil hectares. É uma área pequena, mas que tem ampliado ano a ano. A expectativa de colheita em relação a Roraima para a soja é de chegar até 2 milhões de toneladas sendo produzidas. Veja conosco como é que fica então essa estimativa de produção de soja em Roraima, colheita estimada a 2 milhões de toneladas, com 50 sacas de produtividade. Essa é a expectativa que se tem para o estado de Roraima, de acordo com os números oficiais. E vamos falar então como é que está o clima para lá. Roraima não é um estado tradicional na produção de soja, mas tem ampliado ano a ano as suas áreas de cultivo. E é por isso que eu vou conversar agora com a Juliana Rezende. Juliana Rezende, que nos traz diariamente as informações do clima, da previsão do tempo. Olá, Juliana. Olha só, como é que fica essa previsão do tempo para quem está colhendo soja lá em Roraima? Boa tarde. Olá, boa tarde, Fabiano. Olha, o mês de agosto ainda promete ser um mês de bastante chuvas em grande parte do estado de Roraima. Então, para os produtores que já pretendem começar as atividades de colheita, ainda pode ocorrer alguns transtornos ao longo do mês de agosto, por conta das chuvas mais frequentes e até por uns momentos um pouco mais volumosa. Pancadas de chuva de forte intensidade podem ainda atrapalhar o andamento das atividades ao longo do mês. Mas a partir do mês de setembro, já começamos a ter uma diminuição das chuvas no estado de Roraima. É normal para esta época do ano as chuvas começarem a diminuir um pouco mais de intensidade, tanto que no mês de agosto, o normal acumulado ao longo de todo o mês para a capital fica em torno de 200 milímetros. Já no mês de setembro, a média climatológica para a região da capital, no estado de Roraima, já fica em torno de 100 milímetros, ou seja, as chuvas já começam a diminuir a partir do mês de setembro. Isso acaba favorecendo bastante o início das atividades de colheita para os produtores de soja da região. A partir do mês de outubro também essas instabilidades vão seguir ainda um pouco mais fracas, pancadas de fraca intensidade com baixo volume de água. Então, o cenário mais otimista para os produtores de soja da região de Roraima é principalmente a partir do mês de setembro, quando as instabilidades começam a perder intensidade, começamos a ter períodos de tempo mais seco intercalados com dias de tempo mais instável, mas de maneira geral, com as instabilidades perdendo força a partir do mês de setembro, é quando o cenário se torna cada vez mais favorável para o andamento das atividades de colheita da soja no estado de Roraima. Volto com você no estúdio. Obrigado, Juliano. Daqui a pouco voltamos a falar um pouco mais a respeito de clima e também de tempo. Eu vou trazer agora uma notícia que é de preocupação, principalmente para os produtores rurais no estado do Mato Grosso. É que por lá, quem está trabalhando no campo identificou um novo tipo de nematóide que tem atingido a parte aérea das plantas, tanto da soja quanto do algodão. Quem fala a respeito deste assunto é Valdir Pacheco. Os danos causados pelos nematóides estão afetando a produtividade da soja brasileira. No caso da soja louca 2, principalmente em regiões quentes e chuvosas, nos estados do Maranhão, Tocantins, Pará e Mato Grosso. Na palestra realizada na sede da Coacem, Cooperativa Agropecuária e Industrial Celeiro do Norte, em Sorriso, no Médio Norte do Mato Grosso, a pesquisadora doutora Luciane Favoreto, da Empresa de Pesquisa Agropecuária de Minas Gerais, EPAMIG, falou para os produtores cooperados sobre os sintomas da soja louca 2. Segundo Luciane, as plantas afetadas permanecem verdes e enfolhadas depois que as sadias atingem o ponto de colheita. A soja louca é uma descoberta muito recente, né? O agente causal, que é o Aphelencoides baeckii, nós descobrimos isso em 2015. Então, desde 2015, nós
com um grupo de pesquisadores, nós vemos desenvolvendo pesquisas para entender como esse nematóide ele acontece na planta, principalmente e primeiramente na soja, que foi a nossa descoberta em 2015, e agora, posteriormente, em algodão e outras culturas. A gente já tem a notícia de outras culturas. Para combater os nematóides que atacam a planta na parte aérea, é importante que a semeadura da soja seja feita numa palhada completamente seca. Ele é um nematóide de parte aérea, diferente dos outros nematóides que a gente já conhece, que são nematóides de raiz. Então, nós descobrimos que esse nematóide ele tem uma alimentação maior na inflorescência e com isso ele vai provocar a queda dessas flores, queda da vagem. Estudos preliminares nos mostraram que se você fizer uma disseca antecipada da sua forrageira, com um mínimo de 20 dias, acontece uma diminuição na população. Então, a próxima cultura, que seja a soja ou outra cultura, ela vai vir melhor. O nematóide vai afetar menos do que se você fizer uma disseca muito próxima ao plantio da soja. E esse nematóide veio para ainda mais nos trazer desafios na atividade agrícola da nossa região. Então, é um nematóide que ataca realmente a parte aérea, tem atacado basicamente a cultura da soja e do algodão principalmente, mas se mantém, se multiplica e perpetua sua espécie em outras espécies de cultivares também de folhas estreitas, no caso gramíneas. Hoje, para a melhor produtividade da soja, depende da qualidade da semente de forrageiras. Tudo que a doutora falou ali vem de encontro a questão da preocupação que a empresa tem em produzir uma semente ou comercializar uma semente de campos de produção que estejam livres desses nematóides, certo? E a Matsuda hoje é uma empresa das poucas empresas que tem condição de fazer a própria análise de nematóide na empresa, certo? Então, o pessoal está se aprimorando, está usando semente de melhor qualidade, está buscando uma semente pura para usar menos, para levar menos pragas e doenças para as suas áreas, né? Pela análise do solo, você vai já saber qual a semente ser jogada. Hoje as braquiárias dominam o mercado, como é o caso da Rusiziense, no nosso quadro aqui, que é para cobertura de solo, que cada ano vai aumentando a integração lavoura e pecuária. E a Rusiziense sai muito bem nesse papel. Valdir Pacheco para o SBA, Sistema Brasileiro do Agronegócio. Por aqui eu sigo falando sobre soja, agora eu falo um pouco a respeito do cenário internacional. Isso porque os números apresentados pelo governo da China mostram uma redução na aquisição de soja durante o mês de julho, quando comparado ao mês anterior, junho. Essa queda foi na ordem de 8%. Representa algum impacto? Na verdade, nem tanto. É uma situação bastante normal para o volume de compras em relação à disponibilidade do produto no mercado. É importante lembrar que o Brasil segue com um volume muito alto, bastante elevado nas vendas da oleaginosa, mas isso vem ocorrendo ainda assim com uma relação de queda frente aos meses anteriores. Julho, de acordo com a Secretaria de Comércio Exterior, teve uma exportação brasileira de 12 milhões e 200 mil toneladas, que foi menor do que a de junho e também bem menor do que aquela registrada em maio, que foi o melhor mês de embarques de toda a história do Brasil. Entretanto, vem caindo também essas compras de soja na China, uma situação totalmente natural para o período. Vamos ver então como é que ficaram os dados, os números de acordo com o governo chinês, são os números oficiais da China, Administração Geral de Alfândega. Em junho, foram adquiridas, importados pelos chineses, 8 milhões e 700 mil toneladas de soja. Em julho, 8 milhões e 10 mil toneladas da oleaginosa. Embora os estoques na China permaneçam próximos de recordes, depois que as indústrias acumularam grãos brasileiros, já se preparando para a tarifa, a queda nas importações gerou preocupação sobre o fornecimento no quarto trimestre do ano. Entretanto, é muito provável que o Brasil, ou as tradings que operam
com o mercado de soja no Brasil cheguem ao último trimestre do ano com muita pouca soja para vender. Esse fator é muito importante. Vão chegar no último trimestre do ano praticamente varrendo armazém para conseguir soja para fazer algumas entregas. O natural é que seja cada vez menos expressiva, mês a mês, o volume de embarques de soja aqui do Brasil. Não por uma questão de problema com demanda, mas sim porque ela se concentrou principalmente no primeiro semestre de 2018. Já que eu estou falando de China, estou falando de cenário internacional, já lembra de Estados Unidos, porque o conflito comercial continua. Vamos saber como é que vem os negócios agora ao vivo com a soja na Bolsa de Chicago. Você acompanha comigo soja que se recuperava bem nesta última terça-feira e hoje permanece no movimento de recuperação. Vai subindo cerca de 0,5% aqui as 4 posições de mais curto prazo. A posição de agosto é negociada a $8,93 o bushel. Setembro, $9 1 cento mais 6 o bushel. Acima, portanto, dando piso de $9. Novembro, a posição que tem maior liquidez no momento, vem a $9 12 centos mais 4, muito maior liquidez em novembro. Está negociada a boa parte da safra americana nessa posição. Janeiro de 2019, $9 23 centos por bushel. Aqui nós temos uma confirmação de algo que nós estamos destacando já há alguns meses, principalmente com as falas, as entrevistas do consultor França Júnior, da Datagro. França Júnior tem dito o seguinte, que é natural é que se tenha equilíbrio e assim que tiver um acerto melhor entre Estados Unidos e China, que a soja negociada em Chicago, ela volte a pontuar próximo à marca de $9 e 50 centos o bushel. Esses valores ainda não remuneram o produtor norte-americano, que vai sendo compensado ou será compensado por essas determinações do governo de lá de colocar à disposição $12 bilhões em subsídios para compensar o que está acontecendo em relação aos processos de China e Estados Unidos. Vamos saber como é que vem o dólar comercial, também fator importante para a formação de preço de café. Ainda hoje vou falar muito sobre café aqui no Agricultura BR, sobre o Funcafé e também sobre cafés especiais. Vamos saber agora como é que vem os negócios com o dólar comercial. Claro, é muito fundamental para o valor da soja. Hoje vem com ligeira queda de 0,46%, neste momento negociado a R$ 3,74 mais 9 a moeda norte-americana. Ela vem sendo negociada dessa maneira, portanto, com uma ligeira queda, mas muito próximo à estabilidade. Já que o assunto é dólar, é importante trazer aqui no Agricultura BR que o mês de julho ele teve um registro de queda para a moeda norte-americana no Brasil, depois de uma forte atuação do Banco Central brasileiro na casa de 3%. Sobre este assunto, a minha colega Sara Kirchhoff conversou em São Paulo com Eduardo Velho, ele que é vice-presidente do Conselho de Economia do Brasil e também uma pessoa que atua bastante junto às grandes empresas e também aos economistas no estado de São Paulo, que comentou tanto o dólar quanto também o índice Bovespa. Eduardo Velho, conselheiro do Corecon, mais uma vez bem-vindo ao SBA. Eu vou começar lembrando da nossa última conversa aqui há mais ou menos um mês, quando você falou aí de uma recuperação do mercado, que já se visualizava isso e realmente no fechamento do mês de julho a gente observou a Bolsa, o índice Bovespa, tendo uma alta de quase 9%, uma alta próxima daquela que a gente teve lá em janeiro e depois disso a Bolsa passou por uma série de quedas e uma queda acumulada no mês para o dólar acima de 3%, o que também não acontecia há uns bons meses. Então, essa recuperação, ela realmente vem se confirmando, né, Eduardo? Sim, como nós comentamos naquela última entrevista aqui no canal do Boi, dois fatores foram sendo muito importantes para esse movimento aí de valorização do real, moderada, mas uma volta um pouco do real, né? E uma recuperação da Bolsa brasileira, né? Primeiro foi a reversão das expectativas em relação à alta dos juros americanos. Quer dizer, os indicadores de inflação e principalmente a guerra comercial entre Estados Unidos e China, ou seja, o aumento das tarifas comerciais, cria uma incerteza em relação a uma redução do crescimento mundial nos próximos trimestres. Então isso, obviamente, tira a pressão sobre a inflação. Logo, não há tanta necessidade de aumentar os juros americanos. Isso realmente foi bom para os países emergentes, como o Brasil, e claramente puxou um pouco os juros futuros um pouco para baixo. Do lado da Bolsa,
aqui no Brasil, além desse fator, que também foi importante também, é o crescimento, aparentemente, a solidez, na minha avaliação, do candidato de centro. O Geraldo Alckmin conseguiu unificar um pouco a sua base de apoio no Congresso, vai ter o maior tempo de TV, né? Tem uma senadora como vice aí, me parece, que vai ter grande apoio no Sul também, de votos. E o mercado financeiro, de uma forma geral, está viabilizando, ou pelo menos vislumbrando, um aumento da probabilidade de sua vitória nesse pleito presidencial aí do final do ano. Então, de certa forma, isso é bom para o mercado, porque é um candidato que está apoiando a abertura comercial, é um candidato que apoia as reformas estruturais, a redução do custo do Brasil, uma privatização de empresas, que pode também ajudar também exatamente. Então, esse ponto, esse movimento todo ajuda a tirar um pouco a pressão de alto do dólar no curto prazo e a recuperar as bolsas. Obviamente, há uma perspectiva de maior crescimento, obviamente, intrínseca nisso aí para o ano que vem. Agora, para o agronegócio em si, né, temos que lembrar o seguinte, não vejo mais como ter uma alta desenfreada do dólar, na minha avaliação, para frente. Ou seja, o nosso produtor rural, o nosso produtor, nosso exportador, não tem que contar com uma desvalorização do real para melhorar a sua competitividade. Vai ter que realmente enfatizar a questão de custo, aumentar a produtividade. Isso aí, né, também o agronegócio também, há anos, está contribuindo com o aumento da produtividade e com mega superávites comerciais. Então, na minha avaliação, um dólar aí, que eu vejo de 3,80, por exemplo, já é um teto do teto. Ou seja, então por isso que eu acho que o mercado me parece estar um pouco mais moderado em relação ao alto do dólar. O dólar alto é bom para exportar, mas para comprar insumos e outras tantas coisas, ele acaba ficando inviável, né? Exatamente. Também tem que ver o lado também do nosso produtor, né? Ele também importa vários produtos, também várias máquinas, inclusive, que são feitas não só no Brasil, utilizam insumos, utilizam produtos, né? Matérias-primas importadas também no Brasil. Então é importante também que o dólar realmente fique um pouco mais barato para que esse custo da importação também fique realmente mais barato. Na minha avaliação, o que eu vejo aí, esse crescimento gradual da candidatura do centro, no início da campanha eleitoral, eu acho que vai testar o rompimento do piso de 3,70 para o dólar para baixo, que eu acho em algum momento aí na frente, no seguinte cenário, que a guerra comercial tarifária entre Estados Unidos e China, ela se mantém de forma moderada, ou seja, há umas retaliações, mas não há exatamente um grande impacto ainda em termos de fluxos comerciais no curto prazo. Se não tiver isso, e com a expectativa que o juro americano vai subir de forma moderada ainda nos Estados Unidos, o único fator de incerteza hoje é a questão eleitoral aqui no Brasil. Então, na minha avaliação, com esse crescimento da candidatura de centro, eu acho que o dólar, ao longo do tempo, pode realmente se consolidar para um nível de 3,70 ou até para baixo nos próximos 2 meses. O que quer dizer que, então, a gente viu esse crescimento agora significativo aí no índice Bovespa e essa desvalorização do dólar, mas tudo pode mudar daqui para frente, considerando que a gente tem eleições em outubro e considerando que vão sair várias pesquisas até lá e que mexem diretamente com o mercado financeiro, né? Exatamente. As pesquisas vão dar a volatilidade, a variação do dólar ao longo do dia, da semana, que pode vir para cima e para baixo. Agora, olhando a tendência para o nosso produtor, o que eu vejo na nossa avaliação, tanto do Conselho Nacional de Economia como da Ordem de Economistas, é que eu vejo menor pressão do patamar de alto dólar, no contexto que o cenário internacional aparentemente está um pouco mais previsível em relação à expectativa de alta dos juros nos Estados Unidos. Para finalizar, a gente falou então dessa valorização do índice Bovespa, próxima dos 9%, 10% no mês de julho. E isso se atribui também à valorização dos papéis da Petrobras e, claro, dos grandes bancos, que são os principais blue chips aí, que fazem parte dessa carta de empresas de capital aberto. De que forma isso se reflete para a população de modo geral e para o produtor? Muda alguma coisa na vida deles? Na vida dele, no bolso dele, tem algum impacto? Vai mudar. É um sinal, é um reflexo que a perspectiva de alta dos preços dos papéis de bancos é um sinal que o mercado, os investidores estão confiantes que a economia vai retomar crescimento, há uma probabilidade de uma vitória de um candidato mais ligado a reformas, isso vai aumentar o crédito, na verdade, ao longo do tempo, isso, consequentemente, vai dar mais possibilidade de acesso ao canal de crédito com taxas de juros baixas e uma inflação controlada, que, na minha avaliação, também o Banco Central está vislumbrando isso, quer dizer, a inflação continua controlada e com juros baixos. Olhando a questão da Bolsa, está muito claro, a Petrobras, também foi divulgado o balanço da Petrobras, era grande incerteza no mercado após a saída do presidente Pedro Parente, e o balanço mostrou o seguinte: primeiro, a Petrobras está com a redução
contínua do seu grau de alavancagem, do seu endividamento, que era a grande incerteza que tinha aí no passado recente. Segundo, a sua recuperação das margens brutas da empresa, que a empresa está conseguindo aumentar suas margens de receita. Isso é muito bom. Mostra que a gestão eficiente do Pedro Parente está sendo continuada com o atual mandato da diretoria. Então, me parece que a situação está clara. O investidor estrangeiro voltou um pouco, não comprou tanto, claramente teve fluxo negativo de bolsa em maio e junho, saiu praticamente 15 bilhões de reais da bolsa. Houve uma recuperação razoavelmente boa agora em julho, mas não recuperou tudo. Mas eu acho que o sinal é de cautela, mas com viés moderadamente positivo. Ou seja, as pessoas estão preparando aí um cenário que, se houver uma vitória, o candidato do centro na eleição, eu acho que esse movimento aí pode se intensificar um pouco mais. Agora, claramente com volatilidade, quer dizer, a gente vai ter que claramente correr um pouco alguns riscos, mas me parece que o cenário está um pouco mais previsível do que se era há 2 meses atrás. Tá certo, aguardemos então. Esse foi Eduardo Velho, conselheiro do Conselho Regional de Economia aqui do estado de São Paulo, e nós voltamos ao programa. Nós exibimos essa entrevista na edição desta última terça-feira, das 17h20. Gerou bastante interesse do telespectador, se acompanhou agora. São informações destacadas a respeito do mercado de câmbio, como é que esse câmbio ele está acessando e acaba tendo também impactos sobre o cidadão brasileiro de maneira geral, mas principalmente para quem trabalha com agronegócio. Olha, por falar que para quem trabalha com agronegócio, daqui a pouco, depois do intervalo comercial, nós vamos trazer aqui no Agricultura BR uma informação importante para quem produz hortifruti, para quem produz vegetais, hortaliças, frutas. É porque entrou ou começou a entrar em vigor hoje o processo de rastreabilidade deste tipo de produto. Daqui a pouco eu vou conversar aqui nos nossos estúdios, eu vou conversar com o auditor fiscal do Ministério da Agricultura, Yoshio Fujita, que vai explicar um pouco como é que funciona esse processo, para que ele serve, tanto para o consumidor, produtor rural, e também como que o Ministério da Agricultura vai controlar toda essa situação. Nós vamos para o intervalo e voltamos já. Agricultura BR de volta, e agora vamos falar aqui sobre um assunto muito importante, porque passou a entrar em vigor hoje a rastreabilidade de vegetais para frutas, hortaliças, aqueles produtos de hortifruti. Vai acontecer de uma maneira escalonada. O que quer dizer isso? São etapas de aplicação dessa rastreabilidade, que vai garantir um controle muito importante para o consumidor, vai trazer também uma situação mais clara para quem produz e também para quem faz o comércio desses produtos. Para falar a respeito deste assunto, eu recebo aqui em nossos estúdios, aqui no Agricultura BR, Yoshio Fujita, ele que é auditor fiscal do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, e vai nos esclarecer um pouco como é que funciona essa rastreabilidade para os vegetais. Yoshio, é um prazer recebê-lo aqui na Agricultura BR, para falar de um tema que é muito importante, produtores rurais que trabalham com esse tipo de produto, pequenos produtores também por todo o país. É claro que tem que lembrar que essa rastreabilidade é para todo o país. Como que essa rastreabilidade ela vai atingir os públicos, né? A primeira questão, né? Como é que ela vai atingir quem produz, quem comercializa e também quem consome? Boa tarde, seja bem-vindo. Obrigado pela oportunidade. Bem, então, inicialmente, da forma escalonada que você falou, entra em vigor hoje essa instrução normativa conjunta do Ministério da Agricultura com a Anvisa do Ministério da Saúde, ela é de número 02 de 2018, para os seguintes produtos: os citros, onde se inclui laranjas e limões, a maçã, a uva, a batata, o alface, o repolho, o tomate e o pepino. Então, hoje está entrando em vigor para essas culturas. Tá? A rastreabilidade era uma necessidade em tudo que nós vamos pensar, em termos de alimentos, de remédios. A rastreabilidade existe hoje para os correios, né, para veículos, né? Então, a rastreabilidade em produtos vegetais, o que ela vai garantir? Que um produto, né, um citros, uma laranja, que sai de uma lavoura, ela vai ser vendida na cadeia de comercialização e chega até a sua casa do consumidor. Se ocorrer algum problema nesse produto, nós sabemos de onde veio. Essa é a importância da rastreabilidade. Na área da produção rural, então, o produtor hoje, se ele aplica um agrotóxico para combater uma determinada praga,
Então, ele precisa anotar numa ficha de controle que data que ele aplicou o agrotóxico, qual o nome do agrotóxico, qual a dosagem que utilizou. Então, ele tem essas informações e ele vai compor um lote. Assim como existe lote de remédio, lote de alimentos, ele vai ter que ter um lote. E esse lote pode ser por letras e números. Então, esse lote é uma determinada quantidade de um produto hortícola ou de uma fruta que recebeu aquele agrotóxico e a gente tem todas as informações. Ao ele vender esse produto, tá, quem comprou desse produtor rural também tem que anotar uma ficha. Eu comprei desse produtor rural. Atacado ou varejo? Atacado ou varejo. E eu vou ter todas as informações de quem eu comprei do produto. Daí, se eu vou revender então esse produto para uma terceira etapa, esse que comprou de mim também tem que ter informações de quem ele comprou, né? E assim sucessivamente na etapa da cadeia de comercialização, nós sempre temos a informação de quem eu comprei e para quem eu vendi. Isso é rastreabilidade. Olha só, esse processo ele é muito interessante porque ele traz garantias para quem, principalmente na hora que vai consumir, né? Ele traz uma garantia muito interessante. E eu sei que tem produtores rurais, que estão nos acompanhando em todo o país, que não estavam sabendo também da implementação desse importante processo. Começa hoje. É claro que isso não é um processo que implantar hoje já está resolvido, ele vem com etapas, ele vem com muita sensibilização, mas para esse produtor que está tendo essa informação agora, produz citros, ou produz tomate, produz alface, batata, que vai entrar nessa primeira fase, em relação ao que vai mudar na sua produção. Em relação ao que ele faz, o que muda? Ou é só uma questão maior de controle, de atenção sobre a aplicação de defensivos agrícolas? Exatamente, nós vamos ter diversos tipos de produtores rurais, mas para aquele que não fazia nenhum controle, simplesmente aplicava um agrotóxico, sem fazer nenhuma anotação, né? Esse sim vai ter que se tecnificar, tá? Ele vai ter que aprender a fazer esse controle administrativo, qual a data que ele aplicou, qual produto, qual dosagem, ter o receituário agronômico, né? Mas que ele não fique preocupado, que hoje é o primeiro dia e vai haver uma intensa orientação até o final do ano, uma união de esforços aqui no governo do estado de Mato Grosso do Sul, né? Nós temos a Agraer, que vai prestar as orientações, nós temos o Senar MS, que vai prestar as orientações, nós temos o pessoal da área da saúde estadual, da vigilância sanitária municipais. Então, vai haver uma verdadeira integração de esforços no sentido de, primeiro, orientar. É isso que a gente quer, orientar todo o mercado, do produtor até a etapa final da cadeia de comercialização. Então, hoje é o primeiro dia. Eu vejo assim, quando o produtor rural, ele compra, né, ele faz a aquisição dos defensivos agrícolas para aplicar na sua produção, ele está fazendo a aquisição de um insumo que é importante para garantir a qualidade daquilo que ele produz, e ele tem que ser utilizado de maneira correta, ele tem que ser utilizado de maneira certa. Se ele utiliza dentro daquilo que está recomendado, ele vai conseguir resolver o ataque de pragas, ou seja lá aquilo que esteja acontecendo na sua área de produção, dentro daquilo que é previsto. Se ele aplicar demais, ele não só está contaminando o produto, como ele também está jogando dinheiro fora. A superdosagem não resolve problema de nenhum tipo de vegetal, não é? Corretíssima. Essa prática, né, de se usar inadequadamente um agrotóxico, né, da mesma forma, para quem quer compreender melhor, é a mesma forma que você, como ser humano, você está tomando um antibiótico e está tomando um antibiótico além da dosagem recomendada pelo médico. Então, da mesma forma, em produtos hortícolas, existe toda uma recomendação. Para cada tipo de cultura, para cada praga ou doença, existe a dosagem correta. Agora falando a respeito das demais etapas, começamos hoje um processo, esse processo é muito importante para o consumidor, e aí estamos falando toda uma população, mas aí nós temos outras etapas. Você falou que tem um cenário envolvido, aí quando eu falo do cenário, tem um cenário no Brasil inteiro, tem os fiscais agropecuários, né, os auditores, os fiscais no Brasil inteiro, através das superintendências no Ministério da Agricultura, temos também aí as federações, os estados, isso é de interesse geral, né? Todos os estados têm esse interesse. Quais são as próximas etapas e quando que será possível dizer o Brasil está conseguindo fazer rastreamento dos vegetais produzidos, dos seus hortifrutos produzidos no país? Importante salientar, o Ministério da Agricultura, ele já realiza hoje o Plano Nacional de Controle de Resíduos e Contaminantes. O que consiste isso? Nós, do Ministério da Agricultura, vamos até as propriedades agrícolas
e coletamos amostras, né, de produtos vegetais. Aqui em Mato Grosso do Sul, nós iniciamos com as culturas onde há uma maior produção, que é o caso da soja, do milho, né? E agora nós vamos estender isso para os produtos hortícolas, para as frutas e olerícolas de forma geral. Então, essas amostras são encaminhadas para um laboratório e lá a análise vai indicar se o agrotóxico ele foi aplicado de forma correta, né? Então, o que vai acontecer? Iniciando hoje, na parte de produtos hortícolas, o que a gente espera? Que quando você vai tomar, por exemplo, um suco de laranja na sua casa, você tenha certeza que aquele suco de laranja só vai lhe promover saúde para você e para a sua família, e que ele não vai ter resíduos de agrotóxico. Então, a meta nossa é isso, é segurança alimentar. Tá certo, Yoshio, para quem está acompanhando aqui o Agricultura BR, o canal do Boi, em todas as partes do Brasil, é produtor desse tipo de produto que é tão importante para a alimentação humana, né? Tão importante para a alimentação do brasileiro. Já sabia, já tinha informação que a rastreabilidade ia começar ou não sabia? Como é que ele faz para buscar informação no seu estado, no seu município? Tem as superintendências da agricultura, é claro, mas sindicatos rurais, como é que isso está sendo feito pelo Brasil inteiro? Bem, inicialmente, então, por parte do Ministério da Cultura, ele pode entrar no site, né? É muito simples, www.agricultura.gov.br. Lá ele vai ter as informações sobre essa instrução normativa conjunta número 02/2018, né? Então, isso em cada unidade da federação, ele vai encontrar uma Superintendência Federal de Agricultura que representa o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Então, lá ele vai obter todas essas informações das dúvidas que ele tenha sobre essa instrução normativa que começa a entrar em vigor hoje. Tá certo, Yoshio. Obrigado pela sua participação, obrigado por estar aqui conosco no Agricultura BR. Uma boa tarde para você. Boa tarde e obrigado pela oportunidade de divulgação. Obrigado. Esse é um fator muito importante. A Agricultura BR, o canal do Boi, faz questão mesmo de falar sobre isso. Se você quiser saber mais, as informações, né, preliminares a respeito desse tema importante aqui que eu conversei com o Yoshio Fujita, o editor do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, você vai ter no nosso portal sba1.com, nas nossas mídias sociais, todas elas do Agricultura BR, do canal do Boi, do SBA e principalmente o link para o Ministério, né, para o link do Ministério da Agricultura, para você ter as informações completas a respeito da rastreabilidade para hortifruti, para vegetais. Começa hoje, processo importante, aí tem um enquadramento dos produtores, isso vai trazer esse fator tão importante que o meu entrevistado acabou de citar, segurança alimentar para todos. E olha, eu continuo falando um pouco sobre a agricultura, porque o assunto do programa é esse mesmo, mas vamos falar agora um pouco a respeito da economia agrícola brasileira, que foi duramente afetada por conta da paralisação dos caminhoneiros no final do mês de maio. Você acompanha agora na reportagem de Catarina Martorelli. O PIB agropecuário caiu 1%, segundo o Instituto, por causa das quedas nas lavouras, de 0,6%, É o efeito da base de comparação. A gente tinha uma base de comparação que é do ano passado, que foi uma produção muito elevada, e aí realmente a gente já esperava que neste ano houvesse uma queda. Tá? Então, por quê? Porque com a alta do ano passado, este ano, mesmo tendo uma safra muito boa, ela ficou uma safra um pouco menor do que a do ano passado. A greve não influenciou na safra, não. A greve tem influenciado na expectativa do setor que está esperando para ver o que vai acontecer em relação ao frete. O frete é uma incerteza que se colocou no momento agora, e aí não se sabe como que vão se comportar os custos do setor por conta do frete. Os destaques positivos foram as safras de trigo, café e algodão. Os negativos, milho, batata e laranja. O levantamento também mostrou que, em se tratando de preços, houve continuidade de uns e acentuação de outros, especialmente pela desvalorização do real e alta do dólar. A soja, por exemplo, apesar de ter apresentado recuperação nos preços, não atingiu o volume negociado. O milho, que deve ter uma safra recuada, também seguiu o comportamento da soja. O preço do trigo alcançou patamares maiores em junho, por causa da alta do dólar e da baixa oferta. O algodão sustentou uma alta forte pela demanda externa maior. Movimentos diversos, né? Movimentos de valorização, mas a gente também tem perda. No caso, por exemplo, do trigo, é nítido isso, né? E que vai rebater para frente, por exemplo, nos derivados de trigo, que estão, né, bolos, biscoitos, pães, etc. Um
Um dos produtos com maior queda na exportação foi o frango por causa do embargo europeu. Segundo o IPEA, isso gerou um movimento de diminuição de compra por parte também de outros países, como Arábia Saudita, Kuwait e Japão. A princípio, sim. Sempre que acontece algum movimento nesse sentido, o próprio produtor tenta remanejar a oferta de acordo com a demanda. Do contrário, claro que o preço do produto acaba caindo no mercado interno, né, no mercado doméstico. Mas o frango, particularmente, ele tem um ciclo curto. Então, ele é um produto, no caso a carne de frango congelada, que acaba conseguindo ter uma recuperação mais rápida, por exemplo, do que a carne bovina. Depois da divulgação dos dados, o IPEA encerrou, dizendo que o Brasil precisa dar mais atenção ao setor agropecuário. Catarina Martorelli para o SBA. Informações importantes, acabam impactando o país inteiro, toda a economia do Brasil. É claro que todos são cientes que quem está na rodovia, quem está trabalhando, precisa ser remunerado adequadamente pelo seu trabalho. Mas esse atropelo que tivemos no país, isso que fez com que se tivesse essa queda tão forte na produção e reduzisse, inclusive, a expectativa de crescimento do PIB geral da nação, é gravíssimo. É preciso ter uma gestão melhor dos fatores logísticos e também quando há situações emergenciais no país e que afetam a sua economia. Nós vamos para o intervalo comercial, daqui a pouco nós vamos voltar falando de milho, falando de JBS, compra deste cereal lá na Argentina. Aproveite para entrar em contato. Você entra em contato através do nosso WhatsApp, o número é 679-9656-2266. Eu vou para o intervalo comercial, mas antes você fica aí com informações preciosas dos parceiros do SBA. Com Fosfosal, o meu gado melhorou, o meu lucro aumentou e a vida sossegou. Bem-vindo à segunda temporada do Momento Fosfosal, o multimineral injetável que estimula o seu rebanho nos momentos de desafio da sua propriedade. E para essa temporada, preparamos para você uma série de depoimentos de pecuaristas por todo o Brasil que usaram e comprovaram a eficácia de Fosfosal, aumentando a lucratividade da fazenda. Acompanhe no vídeo. O Fosfosal ele tem entrado no nosso manejo sanitário na compra. A gente hoje está com muita dificuldade de comprar bezerro aqui por perto, a gente tem comprado bezerro muito longe. E esses bezerros, eles viajam um dia, nessa época das águas principalmente, até 2 dias de caminhão, e esses animais chegam muito debilitados. Então a gente tem sentido que quando a gente faz Fosfosal nesses animais que chegam, a gente tem tido uma resposta bem rápida, porque esses bezerros chegam, a gente ainda na adaptação de comida, já começa a comer uma ração, e a gente sempre percebeu que quando usa o Fosfosal, a resposta é mais rápida. Então o manejo nosso, com 4 semanas, o animal volta no curral. E se preciso, a gente faz uma nova dose. Agora, quando o animal já recupera a carcaça, que a gente percebe que a maioria já recupera, a gente já não faz essa redose, né? E até porque os animais assim que ficam mais debilitados para trás, tem que se fazer outra dose para ele poder acompanhar o lote. Isso, a gente vê isso aqui no final, ó. Quando a gente vê uma boiadinha dessa com 20 meses aí, ó, já quase no ponto de abate. Então essa boiadinha vai morrer com 2 anos. Isso daí é reflexo de um bom trato que teve quando ele chegou na propriedade. Como vocês puderam acompanhar, a compra de bezerros acarreta uma série de desafios, como por exemplo, desmama, transporte e adaptação na nova propriedade. Bruno, explica pra gente como o Fosfosal age nessa série de desafios. O Fosfosal é um multimineral que ajuda a minimizar os estresses causados por todos esses manejos, né? Seja a desmama, seja o transporte, a adaptação desses animais a uma nova propriedade. Então 10 ml de Fosfosal na entrada dos animais na fazenda ajuda demais a minimizar os impactos negativos do estresse e permitir que esse animal desenvolva e performe de uma forma melhor dentro da fazenda. Então com o Fosfosal nessa adaptação, os animais acabam entregando mais resultado. Aumente o score corporal do seu rebanho também. Ligue agora 0800 847 2222 e peça Fosfosal, uma injeção de peso. Fosfosal, uma injeção de peso. E o Agricultura BR traz a partir de agora os destaques para o mercado do milho.
E de acordo com uma reportagem da Reuters do Brasil, o JBS deve buscar na Argentina milho para abastecer suas fábricas e as suas unidades fabris no sul do Brasil. Isso acontece porque o JBS está apontando para a seguinte situação: tabelamento de fretes e a situação criada no mercado interno brasileiro fez com que os valores de negociação ficassem muito caros. E isso faz com que o milho do Brasil tenha uma queda de produtividade. E queda de produtividade e também de competitividade, principalmente. Ficou mais caro trazer o milho de Mato Grosso, por exemplo, ou do Mato Grosso do Sul para o sul do Brasil, principalmente Rio Grande do Sul e Santa Catarina, do que se trazer da Argentina, ficando mais barato, pelo menos nessa apuração inicial de Reuters, que aponta ainda, de acordo com uma fonte do JBS, o JBS teria feito já a aquisição de 60 mil toneladas de milho. Seriam 2 navios de 30 mil toneladas que vão descarregar no sul do Brasil, no Rio Grande do Sul e Santa Catarina, para fazer o abastecimento dessas indústrias ou dessas unidades fabris da JBS, mostrando realmente que o grande problema do Brasil é esse fator chamado aí competitividade, e a logística hoje instalada no país não tem ajudado em praticamente nada. E aí você compra milho da Argentina. Lá no Nordeste não está sendo diferente não, viu? Pelo que nós temos apurado é que a Agricultura BR, muitos cerealistas estão já fazendo alguns esforços, ou pelo menos estudando, até mesmo trazer milho dos Estados Unidos, porque está ficando muito caro transportar milho dentro do país. Eu sigo falando de milho, agora eu vou subir um pouco, vou até o Mato Grosso, e aí falando um pouco a respeito das áreas de cultivo mato-grossense, que subiram nessa campanha agora 17 e 18 para o milho de segunda época, e também em relação aos resultados, produtividade e produção, que olha, é o único estado, grande produtor, que não foi afetado negativamente pelo clima. É o que nós vamos conferir agora nessa primeira tela. Você acompanha comigo um pouco da segunda safra de milho em Mato Grosso, de acordo com o Instituto Mato Grossense de Economia Agropecuária, cultivo de 4.620.000 hectares, uma alta de 1,1% frente àquilo que tinha sido cultivado na safra passada. A produtividade média em Mato Grosso é de 98,86 sacas para essa campanha, de acordo com o IMEA. Vamos saber agora como é que deve ficar a produção, uma produtividade boa para o estado do Mato Grosso, uma ampliação de área, e você vê agora comigo a produção também subindo. Na expectativa do IMEA, deve chegar a 27.390.000 toneladas de milho, uma alta de 3,83% frente aos resultados da campanha anterior, de acordo com o órgão mato-grossense. Eu sei que tem muita gente que acompanha a Agricultura BR almoçando, olha, um bom almoço para você. Daqui a pouco a nossa equipe vai fazer isso também, mas vamos aproveitar agora que nós vamos para o intervalo, para tomar uma água, e você manda uma mensagem aqui para nós. Manda uma mensagem com foto, vídeo aí da sua produção, da sua fazenda, e também aquilo que você quer ver no programa. Manda no 67996562266. Nós vamos para o intervalo e voltamos já. Por aqui o Agricultura BR traz os destaques agora para o mercado e produção de café. E o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento confirmou nesta última terça-feira a liberação de 3 bilhões de reais do FUNCAFÉ, o Fundo de Defesa Cafeeira. Esse recurso será utilizado tanto para custeio, estocagem, para cooperativas e armazenamento, entre outros temas que são utilizados para a produção de café. Vamos saber como é que foi classificado esse recurso, que foi confirmado nesta terça-feira pelo Ministério da Agricultura. Pode colocar
visualizar na tela a divisão dos posicionamentos. Você tem aqui a estocagem com 1.860 bilhões de reais, o custeio 1 bilhão e 100 milhões, aquisição 1 bilhão de reais. Para capital de giro e também para o café, a indústria de café solúvel, serão disponibilizados o recurso de 200 milhões de reais, para torrefação 300 milhões de reais e também em relação às cooperativas, recursos disponibilizados para as cooperativas, 425 milhões e 200 mil reais. Além disso, serão 10 milhões de reais disponibilizados para cafezais danificados. São vários bancos que estão recebendo esse recurso do FUNCAFÉ para ser disponibilizado para essas finalidades que você viu aí. Para você saber quais são esses bancos, é simples. Você entra no Facebook do Agricultura BR ou na página do SBA, sba1.com, que lá tem todas as informações a respeito dessa operação bancária em torno do café e disposição dos recursos do Fundo de Defesa Cafeeira. E olha, por falar em café, a colheita segue em boa parte do país onde se produz, e Minas Gerais é o maior produtor brasileiro e o maior produtor individual do mundo. E é por isso que eu vou conversar de novo agora com a Juliana Rezende, que nos destaca, Juliana, como é que fica a previsão do tempo para quem está colhendo café em Minas? Olha, durante os últimos dias, a passagem de uma frente fria pela costa do país trouxe bons episódios de chuva para o estado de Minas Gerais. Tanto que na região de Varginha, a média para todo o mês de agosto é de apenas 15 milímetros. E já nesses primeiros dias do mês, o acumulado de chuva conseguiu alcançar 46 milímetros. Então a chuva acabou sendo mais intensa em um curto período de tempo, e isso acabou ainda prejudicando o andamento das atividades no campo. Agora, para os próximos dias, ainda tem risco para alguma chuva, porque até o dia 13 de agosto, uma nova frente fria vai avançar pela costa do país, vai garantir instabilidades bastante espalhadas entre o estado de Minas Gerais. A chuva dessa vez não vai vir tão volumosa, mas por alguns momentos as pancadas até podem ganhar um pouquinho mais de intensidade, mas de maneira geral a chuva mais abrangente no estado vai ser mais fraca e também com baixo volume de água. No norte mineiro, nada de chuva ainda. No decorrer deste período, a temperatura vai cair um pouquinho mais após a passagem da frente fria, tanto que no sul de Minas Gerais o dia deve começar com temperaturas na casa dos 9 graus apenas. No decorrer da próxima semana, as instabilidades então começam a perder intensidade. Já não chove em grande parte do interior do estado de Minas Gerais, Triângulo Mineiro e no norte é o tempo seco que predomina, mas em áreas do sul e da faixa leste do estado, a circulação dos ventos na costa da região ainda conseguem garantir o aumento de nebulosidade e também o aumento da umidade que vem do oceano. Por isso, ainda pode chover em áreas do sul e do leste de Minas Gerais entre os dias 14 e 18 de agosto. A partir do terceiro e último período, a chuva vai perder cada vez mais intensidade, mas ainda chove em áreas do extremo sul mineiro e do leste de Minas Gerais. Nas demais áreas, a massa de ar mais seco toma conta de grande parte do interior mineiro e, por isso, o sol volta a predominar e a garantir tempo firme. Então, durante os próximos dias, com a passagem ainda de uma frente fria pela costa do país, tem previsão de chuva em grande parte do estado de Minas Gerais. Isso ainda pode atrapalhar o andamento das atividades de colheita dos cafezais da região. Esse cenário somente deve mudar a partir da próxima semana, quando as instabilidades perdem força e uma massa de ar mais seco acaba avançando por grande parte do interior mineiro, garantindo tempo firme e cenário bem favorável para o andamento das atividades de colheita das lavouras de café de Minas Gerais. Volto com você no estúdio. Obrigado, Juliana. Obrigado pela participação. Daqui a pouco a gente fala mais um pouco sobre clima. Por aqui, vamos saber como é que vem as posições para o café arábica negociado na Bolsa de Nova York. Veja comigo, então, como é que vem as posições negociadas. Você tem setembro a $1,07 a libra peso, vai perdendo um cento de dólar as posições, quase 2 nesse momento, as posições para café negociado em Nova York. Dezembro negociado $1,10 mais 35 a libra peso. Março, $1,13 mais 65. E maio, a $1,16 por libra peso, negócios em queda, mais uma vez, para Nova York em relação ao café arábica.
Vamos falar agora a respeito de algumas determinações que mudou o CRA no Brasil. É esse CRA que acaba tendo lá os recebíveis do agronegócio, fez com que se tivesse essa alteração, e aí nós quisemos saber como que essas alterações elas acabam impactando para o produtor rural e também para quem faz os investimentos. Para nos esclarecer um pouco a respeito deste assunto, nós conversamos agora com a Fernanda Costa do Amaral, sócia da Felsberg Advogados. Fernanda, obrigado pela sua participação aqui no Agricultura BR, aqui no canal do Boi. O que que essa mudança, o que essa nova classificação traz de impacto, o que que ela muda na vida do investidor e também do produtor rural? Boa tarde. Boa tarde, Fabiano. Tudo bem? Bom, no último dia 1º de agosto, nós tivemos publicada a Instrução 600 pela CVM. Essa instrução é uma regulamentação que vai disciplinar a emissão dos certificados de recebíveis do agronegócio. Isso é uma mudança importante para o setor do agronegócio, porque representa uma alternativa à busca de financiamentos tradicionais bancários, né? Os produtores rurais vão poder recorrer ao mercado de capitais. Na verdade, os produtores rurais já tinham essa alternativa, mas a instrução da CVM que disciplinava a emissão dos CRAs, que são certificados recebíveis do agronegócio, era a mesma instrução dos certificados de recebíveis imobiliários. E, naturalmente, as atividades têm muitas diferenças, né, entre o setor imobiliário e o setor do agronegócio. Então, o mercado vinha há muito tempo trabalhando e pedindo à CVM que fizesse uma instrução específica para o certificado de recebível do agronegócio, e, finalmente, essa instrução saiu no dia 1º de agosto, né, foi publicada. O mercado espera que, com essa disciplina mais detalhada, aumentem ainda mais as emissões de CRA, e dando uma alternativa de recursos para esse setor que é tão importante no Brasil, né? Quando um produtor rural quer buscar uma atividade de financiamento para sua atividade, ele normalmente pode recorrer aos bancos, né? Isso é um mecanismo que todos já estão bastante familiarizados. Qualquer estrutura de mercado de capitais significa que você vai ceder os recebíveis para alguma securitizadora do agronegócio, né, recebíveis que a cédula do produtor rural, né, e aí ele consegue antecipar esses recebíveis e receber esses recursos, como seria com o financiamento tradicional. Então, é um mecanismo mais simples e mais rápido de ser aprovado em relação ao financiamento tradicional. Isso não quer dizer que o produtor rural vai deixar de recorrer ao financiamento bancário tradicional, mas é mais uma alternativa. Por isso que normalmente a gente se refere a qualquer instrumento de mercado de capitais como uma alternativa de funding, né? Funding é o financiamento, é um acesso a recursos. E tendo mais recursos, naturalmente você incentiva também a produção e um volume de negócios muito maior. Então, o produtor rural tem que recorrer a uma securitizadora para ceder os seus recebíveis. Esses recebíveis vão ser lastro do CRA, que é esse instrumento que foi regulamentado pela CVM, e aí o CRA vai ser vendido no mercado e é uma roda, né, é um ciclo virtuoso, que é o mercado de capitais, que é a poupança popular, financiando a atividade do agronegócio. Toda vez que a gente fala nas estruturas de mercado de capitais, a gente tem, de certa maneira, uma governança um pouco mais aumentada, ou seja, o produtor vai ter que se preocupar muito com a formalização dos seus títulos, em cumprir os requisitos, em garantias, em registrar essas garantias, em ter boas práticas. Isso vai depender do tipo da operação, do que vai ser exigido, como a gente chama de critério de elegibilidade, né? Mas só em ter mais uma alternativa de financiamento é uma coisa muito boa para o produtor, né? Ele pode ter um mecanismo muito mais rápido em relação ao financiamento bancário tradicional. No final, as garantias que se pedem elas são bastante similares, mas só de ter mais uma alternativa já é uma coisa muito boa, né? Acaba dando uma liberdade um pouco maior até de escolha para o produtor rural.
Isso é um avanço bastante grande, né? O mercado de capitais no Brasil ele ainda é novo, a gente tem um mercado principiante em relação a outros mercados de capitais no mundo, mas o mercado de capitais ele traz para quem participa das operações bastante transparência, formalização, e isso acaba dando um volume de negócios muito maior. Então, a gente vê com muito bons olhos essa nova regulamentação da CVM e espera que realmente ela ajude bastante o setor do agronegócio. Obrigado, Fernando. Conversamos agora com Fernanda Costa do Amaral, advogada, explicando essa regulamentação, essa mudança sobre os certificados de recebíveis do agronegócio. Obrigado pela participação aqui no Agricultura BR, que vai agora para o intervalo comercial. Daqui a pouco nós vamos trazer para você, ainda nesta edição, destaques sobre o mercado da soja aqui no Agricultura BR, que volta já. O maior leilão de touros avaliados do Brasil está completando 20 anos. Mega Leilão de Touros Nelore CFM. Dia 9 de agosto, quinta-feira, ao meio-dia, em São José do Rio Preto. Oferta de 450 touros Nelore de alto índice CFM. Todos com SEIP. Mega Leilão de Touros Nelore CFM. Há 20 anos. Unir qualidade e confiança é o nosso lance. 9 de agosto, em São José do Rio Preto. Realização Central Leilões. Transmissão Canal do Boi. Uma das principais fornecedoras de genética Nelore voltada para o desempenho. Convida para o leilão Touros Bela Alvorada Nelore Zan. 11 de agosto, sábado, às 2 da tarde. À venda, 140 touros de genética avançada e 10 doadoras Nelore Zan. Reprodutores de alto desempenho que trazem maior lucratividade para a pecuária. Leilão Touros Bela Alvorada Nelore Zan. 11 de agosto, sábado, às 2 da tarde, em Guararapes, São Paulo. Realização Central Leilões. Transmissão Canal do Boi. Chegou a hora da participação do público aqui na Agricultura BR e é o quadro Agricultura BR Responde. Participação é daqui do interior do Mato Grosso do Sul. Vamos saber quem participa conosco, de qual município. Nós temos a participação de Aparecida da Silva Mota, de Deodápolis, Mato Grosso do Sul. E ela quer saber qual que é a previsão do tempo para o município dela. Quem responde essa pergunta é a Juliana Rezende. Vamos conversar com ela. Ela está na sede da Somar Meteorologia em São Paulo. Como é que fica o clima para esse município, Juliana? Respondendo à dúvida do telespectador da região de Deodápolis, no Mato Grosso do Sul, que quer saber como que fica o tempo para esta região agora ao longo das próximas semanas. Olha, o município de Deodápolis já recebeu bons episódios de chuva nesses primeiros dias do mês de agosto, tanto que o acumulado já se aproximou bastante do que é esperado para todo o mês. Agora, ao longo dos próximos dias, tem mais previsão de chuva em todo o sul do estado do Mato Grosso do Sul até o dia 13. É o avanço de uma nova frente fria que traz tempo mais instável para grande parte do estado do Mato Grosso do Sul. Não vai ser uma chuva tão volumosa, mas mantém ainda bastante nebulosidade e risco para pancadas de chuva com baixo volume de água. Agora, após a passagem da frente fria, a temperatura vai cair na região sul do estado do Mato Grosso do Sul. A mínima fica em torno de 8 graus no extremo sul do estado, por conta do avanço de uma massa de ar mais seco e frio que acaba despencando as temperaturas, trazendo também o frio para as áreas mais ao sul do estado. A partir da semana seguinte, entre os dias 14 e 18 de agosto, tem mais previsão de chuva ainda, áreas de instabilidades por conta da umidade que acaba vindo lá da Amazônia, por toda a região do interior do país, conseguem manter esse tempo mais instável no estado do Mato Grosso do Sul, por isso ainda tem risco para chuva na região de Deodápolis. Não vai ser uma chuva tão intensa, são pancadas com baixo volume de água, mas que ainda podem acontecer intercalada com períodos de tempo mais seco. E esse tempo mais instável também vai permanecer até o dia 23 de agosto. Então, no decorrer das próximas semanas, tem previsão de chuva na região de Deodápolis. Não vai
ser uma chuva tão intensa e volumosa, são pancadas fracas e com baixo volume de água. E a temperatura também vai cair agora ao longo dos próximos dias. Volto aos estúdios. Obrigado, Juliana. Por aqui, o Agricultura BR sempre lembra que a sua participação é importante. Você pode mandar, como fez a Aparecida, do interior do Mato Grosso do Sul, sua pergunta, o que você quer ver a respeito do clima, pode ser sobre o mercado, pode ser sobre técnicas, envie para o nosso WhatsApp. O número é 67996562266. O Instituto Mato Grossense de Economia Agropecuária voltou a atualizar os seus dados para as suas expectativas em relação ao algodão produzido no estado de Mato Grosso, que vem com produtividade, área e resultado de produção maior. Vamos ver os números? Números na tela, dados em relação à produção de algodão mato-grossense numa área de 782.900 hectares, uma alta frente à temporada anterior de 21,14%. A produtividade deve ser de 278,50 arrobas por hectare, uma elevação de 2,07%. Quem cresce também é a produção. O resultado de produção, tanto na pluma quanto no caroço, fica mais alta. Veja só conosco como é que está estimada. Caroço de algodão deve chegar a uma produção de 3.270 toneladas, enquanto que pluma deve chegar a 1,33 de acordo com o IMEA, em torno aqui das suas estimativas atualizadas para o algodão. Estado do Mato Grosso e Bahia lideram a situação de produção no Brasil, ampliaram as suas áreas, os preços para o algodão são historicamente elevados, tanto no Brasil quanto na Bolsa de Nova York, e é por isso que tem tanta mais preocupação em relação ao clima, para quem está com algodão ainda nas áreas de campo, e é por isso que eu volto agora a falar com a Juliana Rezende. Juliana, os números para o algodão são muito positivos no ano de 2018, o clima também é? É sim, Fabiano. Agora a tendência de tempo mais seco, né? Essa diminuição das chuvas em grande parte da região central brasileira, como no estado do Mato Grosso e também no oeste da Bahia, vem favorecendo grande parte da produção de algodão. Mesmo com índices de umidade um pouquinho mais baixos, por conta desse tempo mais seco que acaba garantindo até o aumento do risco de queimadas, de maneira geral, o algodão vem sendo favorecido. Agora, no decorrer dos próximos dias, o tempo seco ainda predomina em grande parte da Bahia, Mato Grosso também, nada de chuva. Isso porque as áreas de instabilidades que avançam pelo centro-sul do Brasil acabam ficando restritas à região sudeste, até o Mato Grosso do Sul também recebe algumas áreas de instabilidades, mas os principais estados produtores de algodão ainda não recebem essa chuva. A massa de ar mais seco vai seguir atuando, favorecendo o tempo firme, o predomínio de sol agora ao longo dos próximos dias. A partir da próxima semana, entre os dias 14 e 18 de agosto, o tempo seco ainda predomina em grande parte do interior da Bahia. No Mato Grosso, esse tempo mais seco vai ficar mais restrito ao centro, à faixa leste do estado. Na faixa oeste até volta a chover, mas são pancadas rápidas, passageiras e também de curta duração. No decorrer do terceiro e último período, até o dia 23 de agosto, essa chuva vai seguir concentrada ainda na faixa oeste do estado do Mato Grosso, mas são pancadas que acabam ocorrendo intercaladas com dias de tempo mais seco. Então, essa chuva, ela não permite dias consecutivos de tempo mais fechado, ou seja, são pancadas rápidas, de curta duração e com baixo acumulado. Então, de maneira geral, é o tempo firme que predomina em grande parte das áreas produtoras de algodão do país, especialmente entre os estados do Mato Grosso e da Bahia. Com isso, o cenário segue muito favorável para essa fase final do desenvolvimento do algodão e também para o andamento da colheita das lavouras. Hoje eu encerro a minha participação por aqui. Amanhã eu retorno com mais informações do tempo. Obrigado, Juliana. Uma boa tarde para você e até amanhã.
A Agricultura BR vai para o intervalo comercial, daqui a pouco voltamos com as últimas informações dessa edição e você vai saber como é que vem soja, preço praticado no porto, soja também em Chicago, tudo isso e muito mais daqui a pouco, depois do intervalo comercial. Agricultura BR chegando no seu finalzinho e trazendo para você informações sobre o andamento para o mercado da soja e também números e outros fundamentos que influenciam os valores negociados aqui no Brasil. Vamos saber como é que vem soja em Chicago, destaque de agora, soja ao vivo no mercado norte-americano, você tem aí soja ampliando a alta, olha só, soja já começa a ampliar mais de 0,5% aqui nas posições de mais curto prazo, soja vai aumentando, nesse momento a posição de agosto vem a $8,95 mais 6 por bushel, setembro negociada acima de $9, $9 1 cento por bushel, novembro $9 11 centes mais 4 por bushel e janeiro de 2019, $9 23 centes por bushel. Assim vem os negócios com soja na Bolsa Norte-Americana, vai ganhando 0,5% neste momento. Lembro também que não tem variação ainda para os negócios com soja no Porto Brasileiro ou nos portos brasileiros. Porto de Santos e também de Paranaguá vem registrando, de acordo com Grãos Corretora, R$ 86,50 a saca neste momento. O dólar hoje vem recuando. Vamos saber como é que foi o dólar comercial agora. A Agricultura BR destacando a moeda norte-americana, vem a R$ 3,75, está caindo 0,45%, recua o dólar comercial neste momento. Na próxima edição da Agricultura BR, às 17h20, eu atualizo todos esses dados e trago o fechamento do mercado desta quarta-feira. E são com essas informações que essa edição da Agricultura BR fica por aqui. Eu agradeço a sua participação, agradeço a sua audiência, muito obrigado por estar conosco e digo que volta às 17h20 porque este é o Agricultura BR, a inteligência e a transparência do agronegócio sempre com você. A todos uma ótima tarde e até mais!